Evangelho de João 14, nós vamos ler a partir do versículo 12. No Rio nós dizemos 14, 12. Mas eu já não falo mais assim, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Há uns anos atrás, eu diria que mais de 10 anos, se não me engano, um filme me chamou bastante atenção para o assunto que eu vou abordar aqui, que era um filme chamado O Homem que Copiava. Não sei quantos aqui assistiram esse filme, é um filme nacional com Lázaro Ramos. E é a história de um rapaz, né, que trabalha em uma loja tirando cópia, em uma fotocópia. E ele consegue ler um pouco enquanto tira as cópias, né? Então ele sabe um pouco de tudo. A história do filme é bem assim, né? Aí tem uma edição bem legal no filme, né? O Arthur, que gosta de edição de filme, ele vai lendo o que dá, né? E ele vai absorvendo esse conhecimento superficial. O filme tem um desenvolvimento depois bem cômico, né? Eles vão tentar assaltar um banco e tal, mas o ponto é que era uma crítica já a essa geração internetica de que se sabe de tudo um pouco, porque a informação está à nossa disposição. Diferente de antigamente, né? Os de antigamente, sabe o que eu estou dizendo? Que a gente precisava conseguir o livro, né? Depois de conseguir o livro, tinha que consumir o livro, ler o livro. E você não sabia de tudo um pouco, mas sabia bastante sobre algumas coisas. E hoje em dia, na verdade, a informação é realmente muito fácil de ser adquirida. Inclusive, é importante a gente frisar que a atenção com as fontes, né, visto haver variedades delas, né, é bem relevante. E o problema justamente nesse tipo de informação, de conhecimento, né, frágil, é que você, na verdade, conhece, além, né, de conhecer de maneira superficial, como eu falei, não conhece de maneira profunda, intensa, que é diferente, por exemplo, vamos lá, agora eu vou ser bem tradicional aqui. Ler um livro de papel é diferente de ler um livro em PDF. A leitura está lá, a informação está lá, mas o contato com as páginas não está, né? O Rubem Alves vai dizer uma coisa bem interessante: quando a gente lê um livro, não é só sobre palavras, é sobre a poeira no livro, é sobre o virar as páginas, é sobre marcar com a caneta, porque isso gera uma experiência da leitura. Você pode estar realmente dizendo, não, você está sendo muito radical, eu leio em PDF, eu também leio em PDF. Mas a comparação que eu quero fazer é justamente sobre um conhecimento que abarca a nossa cognição de uma maneira mais completa versus um outro conhecimento que ele é superficial, ele é virtual, né? Ele quem sabe, algo um pouco aquém do que deveria ser. Por exemplo, eu gosto de assistir uns vídeos no Instagram, já até compartilhei alguns, na Suíça. Cara, é lindo o negócio. Umas cidadezinhas assim, no pé do morro, até o morro é mais bonito, né? Uma cachoeira, uns boizinhos, umas vaquinhas assim, aí aquela câmera vai passeando com uma musiquinha legal, né? Cara, eu vejo aquilo e falei, eu queria morar nesse lugar, né? Que é bonito. Mas eu não conheço a Suíça. Eu conheço um fragmento da Suíça. Eu não sei o que é respirar o ar na Suíça, né? Eu não sei o que é ter contato com aquela grama na Suíça. Eu não sei o que é comer a comida lá na Suíça. Então o conhecimento que eu tenho do vídeo, da Wikipedia, do qualquer outro tipo de banco de informações, ele não é pleno quando se comparado com a experiência real da coisa. E é aí realmente que eu quero chegar. A experiência plena de tocar, de ver, de experimentar, de sentir. Uma palavra que eu sempre uso e gosto, de experienciar. E é sobre isso que Jesus vai falar hoje. Sobre o conhecimento de Deus à luz da lei, da teoria, no que tange ao silêncio de Deus, no final, né, do que é conhecido como o Antigo Testamento, e do que é a experiência de Deus
no que tange a morte e ressurreição do Filho. Vamos ler então João capítulo 14, não 14, 14, a partir do versículo 12, que diz assim: em verdade vos digo, aquele que em mim crê, as obras que eu faço, ele também as fará, e maiores que estas fará, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, vos concederei, para que o Pai seja glorificado em seu Filho. Se me pedirdes em meu nome, eu o concederei. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu intercederei ao meu Pai, e vos dará outro ajudador, para que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o tem visto, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está convosco. Não vos deixarei órfãos, mas um pouco depois virei a vós, e o mundo não me verá mais, mas vós vivereis, porque eu vivo, e também vós vivereis. Naquele dia compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: por que te mostrarás a nós e não ao mundo, meu Senhor? Jesus lhe respondeu e disse: o que me ama guarda minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada nele. Mas quem não me ama não guarda minhas palavras, e esta palavra que vós escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Até o versículo 24. A gente está continuando, o que é conhecido como discurso de despedida. Eles estão aqui naquele encontro, no segundo andar da casa em Jerusalém, a casa em que eles celebram a ceia com Jesus, não é? A casa, inclusive, que em Atos 2 eles vão ser enchidos do Espírito Santo. Esta casa é a casa do último discurso, que vai, na verdade, em João até o capítulo 17. E nós vamos estudá-lo fracionando, pegando aqui trechos em continuação, mas que eu penso ser interessante estudar, porque o conteúdo todo ele é realmente muito extenso, muito amplo e requer mais atenção. A gente pode perceber, por exemplo, que no 14, ele termina o discurso no versículo 11, dizendo que era necessário que eles crescem, não é? Que ele está indo para o Pai, que ele está no Pai e o Pai está nele, e se não fosse possível crer nisso, para que eles olhassem para as obras. É importante a gente entender o que Jesus está dizendo para compreender o que ele vai dizer depois. Ele está se despedindo, como nós vimos, está falando da sua morte, Os discípulos não estão compreendendo, eles não compreendem em todas as nuances o ensinamento de Jesus aqui, ou a despedida de Jesus. Mas eles percebem algumas coisas, como por exemplo, que ele está dizendo sobre ir para algum lugar. A gente viu semana passada que as perguntas vão nascer. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. Eles não entendem em sua totalidade, mas realmente há uma percepção, como qualquer um de nós teria, de que Jesus está se despedindo deles. E Jesus diz: é necessário que vocês entendam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Isso realmente é algo para eles um pouco confuso, a ponto de Jesus dizer: se vocês não conseguem perceber isso, olhem para as obras. E as obras aqui têm a ver com os sinais descritos por João, os 7 sinais descritos até aqui: a ressurreição de Lázaro,
transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães. Esses sinais são sinais que em João são chamados de obras, né? Em alguns momentos. E Jesus faz um apelo: olhem para as obras, olhem para as obras, olhem o que foi manifesto até agora, que vocês vão estar próximo de uma compreensão. E aí Jesus vai dizer, no sentido de encorajá-los, né? Porque eles estão entristecidos, né? Eles estão fragilizados. Há uma perseguição. Jesus já foi ameaçado de morte algumas vezes. Jesus sabe que Judas saiu, né, para traí-lo. Os discípulos estão angustiados, não estão compreendendo bem, mas percebem que Jesus está se despedindo para ir para algum lugar. E Jesus então começa o seu discurso para encorajá-los, para cuidar do coração, para fazer com que eles tivessem coragem para enfrentar o que viria. Por isso que ele vai dizer, no versículo 12, como nós lemos, em verdade, toda vez que essa expressão está no texto é porque há realmente um frisar da palavra, né? O passar o marca-texto para que isso seja tratado com bastante atenção. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará obras maiores do que a que faço. E ele diz também, ele também as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Então, Jesus está dizendo para os discípulos, vocês precisam crer, vocês precisam confiar que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Porque eu estou dizendo para vocês que, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. O que ele diz antes? Se vocês não conseguem compreender que eu estou no Pai, o Pai está em mim, olhem para as obras, olhem para os sinais, não é? E agora ele diz, se vocês crerem, e não é crer, porque Jesus estava ali, né? O que é crer em Jesus para os discípulos, já que eles estão num relacionamento direto com eles ali? É acreditar em tudo aquilo que ele havia falado. É sobre isso que é aqui nesse momento. Inclusive nos sinais, nas obras. Jesus diz, porque se vocês confiarem, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores do que as minhas. Não é isso que ele diz? E ele diz mais, e tudo que vocês pedirem em meu nome, vos será concedido. Vamos lá, né? Muita calma nessa hora, porque para fazer uma bagunça nisso aqui é um estalar de dedos. Do que se trata as obras? A gente, óbvio, entende que João está frisando no discurso de Jesus a atenção deles do que Jesus havia feito até agora. Ele está falando de sinais mesmo, sinais e prodígios, milagres, né? Curas, multiplicação dos pães, como foi falado. E Jesus vai dizer para eles, vocês precisam crer porque vocês vão produzir coisas maiores, obras maiores. Isso, de certa forma, nos causa uma espécie de movimento defensivo, né, por causa de tudo que a gente escuta. E uma pergunta que nasce, que tipo de obras que os discípulos vão fazer, que a igreja irá fazer, que nós iremos fazer, que é maior do que o que Jesus fez? Pô, eu nunca ouvi falar de ninguém que ressuscitou alguém como Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Nunca ouvi falar. Você pode até dizer que alguém passou por uma experiência, né, quase morreu e estava muito doente, mas morrer e depois de 3 dias de morto ser ressuscitado de novo, eu nunca ouvi falar. Mas Jesus está dizendo que eles fariam obras maiores, não é isso? Eu nunca ouvi falar de alguém que houvesse transformado água em vinho, né? E Jesus está dizendo que os discípulos e aqueles que crescem nele, então não se refere somente aos discípulos, mas todos os que crescem nele, realizariam obras maiores do que a dele. E o que leva, óbvio, a muitas interpretações extremamente esquisitas, né? E você precisa entender que, no primeiro momento, o que Jesus está dizendo é levantando os ânimos. Vocês não fiquem com medo. Vai acontecer alguma coisa que vai ser marcante, não é? E as obras vão ser maiores do que a minha. E depois ele vai dizer, por que as obras vão ser maiores? Porque eu estou indo para o Pai. Então essa é a palavra-chave aqui para que a gente compreenda que tipo de obra vai ser produzida pelos discípulos, pela igreja, pelos crentes, por aqueles que creem em Jesus, que são maiores que as obras de Jesus. Então Jesus precisava ir para o Pai. Isso significa morrer e ressuscitar
para que algo acontecesse através dos discípulos, daqueles que crescem, que seria algo magnífico, grandioso. Ele diz mais, ele diz que o que vocês pedirem em meu nome vos será concedido. Então, a conexão está aqui, o versículo não está isolado, né? Vocês vão produzir obras maiores do que a minha, porque eu estou indo para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, né, vos será concedido. Então, as obras maiores, elas são obras produzidas, são sinais, são milagres, são prodígios produzidos em nome de Jesus. Primeira coisa, em nome de Jesus, tudo que vocês pedirem em meu nome vos será concedido. Isso não quer dizer, óbvio, que tudo que você pedir, usando a palavrinha mágica, né, a receita mística, em nome de Jesus, a coisa acontece. Não é isso que Jesus está dizendo. O nome de Jesus aqui, e o em nome de Jesus, no Antigo Testamento, na história dos judeus, não é só simplesmente um nome, mas existe a representatividade do mensageiro que fala no nome de alguém. Então, todo pedido que é feito em nome de Jesus, isso ele está falando para os apóstolos, porque a gente vai ver a história de Atos 2 e como a igreja, né, vai começar realmente a manifestar sinais grandiosos. Todo pedido que for feito, que representa aquele que enviou, será concedido. Então, o em nome de Jesus tem tudo a ver com o propósito de Jesus, tem tudo a ver com a pessoa de Jesus, tem tudo a ver com aquilo que Jesus representa. Não é uma receita mística, é realmente você fazer algo que está em consonância com a obra de Jesus, que está em consonância, em harmonia com o que foi as obras que Jesus produziu até agora para a glória do Pai, porque ele vai dizer isso aqui. Então tudo que a igreja vier a pedir em nome de Jesus, que representa Jesus, que fala em nome de Jesus, com o mesmo propósito de Jesus, vos será concedido. E eu posso dizer para você, tenha certeza que tudo que você pedir segundo a vontade de Deus vai ser feito. Não tenha dúvida disso. Qualquer coisa que você pedir segundo a vontade de Deus vos será concedido em nome de Jesus. Mas o que não for da vontade de Deus é problema todo seu. Você precisa entender que o propósito dos apóstolos a partir deste momento, a partir da despedida de Jesus, é glorificar o Filho. O propósito dos apóstolos é glorificar o Pai, porque o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, e a igreja glorifica o Filho e o Pai. O propósito dos apóstolos, o propósito da igreja, o propósito dos salvos, o propósito daqueles que creem é glorificar o Filho e o Pai. Por isso que tudo que pedirdes no nome de Jesus, que represente Jesus, que seja algo realmente em harmonia com o ministério de Cristo, vos será concedido. E isso é lindo. É grandioso. Mas espera aí, Jesus, você falou, tudo bem, eu entendi isso. Mas que obras maiores são essas? As obras maiores têm a ver não com uma quantidade de obra maior. Por exemplo, Jesus teve um ministério curto, né, de em torno de 3 anos. A igreja está há 2000 anos aí. Então a igreja produziu muito mais obras. Não é sobre isso. E nem sobre serem obras mais espetaculosas do que Jesus, porque isso seria impossível. Mas as obras maiores seriam maiores porque, no nome de Jesus, Jesus estaria produzindo obras através dos apóstolos, e os apóstolos experimentariam coisas muito mais, eu diria, impressionantes no que tange a compreensão do que estava se dando. Percebam que Jesus, quando faz os milagres antes da sua ressurreição, embora sejam milagres, né? Embora sejam coisas maravilhosas, sobrenaturais, os apóstolos perdiam em compreensão do que estava acontecendo. Mas Jesus está dizendo, eu estou indo para o Pai, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e aí sim vocês terão compreensão do que são essas obras, por isso elas são maiores. Por isso elas serão grandiosas, por isso elas serão cheias de compreensão, porque vocês vão ter, e isso vai ser dito aqui, a presença do Espírito Santo que vos ensinará, que vos iluminará quanto a essas coisas.
Então a igreja hoje, a igreja de ontem, a igreja de 2000 anos atrás, ela goza de algo que os apóstolos não tiveram no início do ministério de Jesus, que é a compreensão do reino de Deus. A igreja hoje tem a oportunidade de compreender, de fazer parte do que é o reino de Deus. Porque foi Jesus quem disse, falando de João Batista, que o menor no reino de Deus era maior do que João Batista, homem maior do que qualquer outro nascido de mulher. Não foi isso que Jesus disse? Ele não está falando do céu, embora também esteja envolvido esse tema escatológico, mas é sobre algo que seria inaugurado, o reino de Deus inaugurado entre os homens, a habitação de Deus entre os homens. Então, o segundo ato do ministério de Jesus, que é a sua ascendência, né? A sua ressurreição, a sua ida ao Pai, o derramamento do Espírito Santo, iria produzir obras maiores porque seriam compreendidas, porque seriam claras, porque apontaria para algo que iluminaria o homem. Por isso vocês precisam crer. Então, quer orar certinho? O Arthur falou disso aqui no momento de oração. Quer orar certinho? Quer orar por coisas que venham a acontecer? Ore em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, para que Deus seja glorificado. Amém. Quer pedir algo? Peça, né? Porque qual pai que um filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Claro que Deus não vai dar pedras, mas peça em nome de Jesus para a glória do Pai. Essa oração sempre é atendida. Ninguém pode manipular Jesus só por aplicar uma fórmula mágica. Em nome de Jesus sai capeta. Em nome de Jesus fica curado. Em nome de Jesus fique rico. Em nome de Jesus a casa própria. Porque precisa ser segundo a vontade do Pai, em nome, representando o ministério salvífico do Filho de Deus. Amém? Amém. Eu sei que isso não é óbvio, os 10 passos para uma oração eficaz ou algo do tipo. Mas isso precisa ser salientado porque é um ensinamento do próprio Jesus. E eu penso que a gente, eu acho, tem muita desatenção nesse conteúdo que são os ensinamentos de Jesus durante os evangelhos, que recheia os evangelhos. A gente gosta dos sinais, nós vimos eles. A gente gosta dos encontros, né? Nós vimos eles. Mas os discursos de Jesus estão repletos de ensinamentos teológicos para a igreja. A gente às vezes pula muito rápido para Paulo, para as cartas paulinas, porque Paulo é muito mais sistemático, né? Mas Paulo constrói em cima do que Jesus ensina. Se você quer então uma teologia eficaz sobre oração, está aqui no ensino de Jesus. Ore em nome de Jesus para a glorificação de Deus, porque essa oração realmente Deus deseja que você faça. Isso precisa ser um experimento para nós. Nosso momento de oração, né? E eu espero que você tenha um, né? Espero mesmo que você tenha um. Experimente orar assim. Pai, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que o teu reino venha. Não é isso a oração de Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso? Já estudamos esse texto. Eu quero que o teu reino venha. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que o seu nome seja glorificado no nome de Jesus, porque é ele que eu represento. Vão haver experiências e situações de doentes, por exemplo. Pessoas estão doentes, né? Eu já passei por situação assim, de um homem em câncer no estado terminal, e fui fazer a visita e a filha cheia de expectativa, ora por ele, pastor, não sei o que ela esperava, né? Porque orar por ele eu posso orar, mas daí que ele vai sair andando dessa cama, eu não sei. E qual é a oração desse momento? Não é declarar a cura de ninguém, porque você não sabe se Deus vai curar a pessoa. Não é isso? O próprio apóstolo Paulo, que curou as pessoas, que como Jesus, né? A sombra da cruz de Cristo trouxe pessoas à vida novamente, diz que havia um espinho na carne dele, que a graça de Deus bastava. Então, não são todas as coisas que vão realmente acontecer porque a gente está orando em nome de Jesus, mas as coisas que são da vontade de Deus, essas vão ter que acontecer, porque Ele quer que aconteça. Então a gente precisa fazer um experimento de, como o Arthur falou, né?
deixar um pouquinho de lado os nossos anseios, não que eles não possam estar presentes na nossa oração, mas salientar realmente que nós queremos, que nós desejamos representar o nome de Cristo, que nós queremos e nós desejamos orar, querer que realmente o reino de Deus venha, que nós queremos e desejamos que Deus seja glorificado em nossas vidas. Essa oração realmente é a oração que está no coração do Pai e é a oração que é ensinada por Jesus, porque quando ela for feita, o que vai acontecer, como Jesus falou, vocês farão obras muito maiores do que a minha, porque quando a pessoa for curada, para a glória de Deus que será, para a glória de Cristo que será, e o coração do homem será tocado com o intuito de que ele também seja iluminado pelo Espírito Santo. Por isso a igreja precisa trazer de novo, eu diria, ou abraçar novamente, porque isso já foi bem presente na história da igreja, o desejo de que o reino de Deus seja estabelecido. E quem sabe rechear a nossa oração um pouco menos sobre pedidos pessoais, porque a oração se tornou uma coisa só sobre isso hoje. Ai Deus, meu isso, meu aquilo, aquilo outro, e começar a rechear as nossas orações de um coração desejoso de que o reino de Deus seja estabelecido, de que o nome de Cristo seja glorificado, de que o nome de Deus seja glorificado. Isso precisa estar presente na nossa oração, não como uma receita de bolo, mas como um desejo realmente vindo de um coração do que crê. Amém? Eu vou avançar porque está tudo muito conectado, né? Mas como essas obras vão se dar? Como esses sinais vão acontecer? Como esse tipo de resposta à oração vai se dar? Jesus continua. Ele vai dizer assim no versículo 15: se me amais, guardai meus mandamentos. Isso vai aparecer algumas vezes nesse texto, mas vamos avançando. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou em algumas versões, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Você perceba que no capítulo 13, Jesus falou do amor dele por eles, não é isso? E ele vai se submeter àquela situação do lava-pés, né, como um escravo, demonstrando o amor dele por eles. Ele vai chegar a dizer que o amor, não é, de um pelo outro é que faria com que eles fossem percebidos como discípulos de Jesus. João já começa aquele capítulo dizendo que Jesus os amou até o fim, não é isso? É sobre o amor de Jesus, o capítulo 13, de maneira bem impressionante. No 14, Jesus começa a falar agora do amor dos discípulos. Do amor dos discípulos. E ele começa dizendo: se me amais, ou os que me amam guardam os meus mandamentos, e eu intercederei ao meu Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que esteja para sempre convosco. A minha está ajudador, algumas versões consolador, outras versões auxiliador, mas todas essas tentativas de descrever, de aproximar a expressão original, elas são boas, né, porque trazem uma característica, mas elas não são completas. A palavra no grego é parakletos ou parakaleos, né? E o que é interessante é porque o paracleto, todo mundo gosta de dizer, não, paráclito, soa bem teológico, paráclito, mas o que isso significa? Na literatura secular é uma linguagem legal, é sobre o advogado que defende alguém diante de um júri. Essa é a expressão parakaleos ou paracleto no grego secular. Mas é uma expressão transliterada do Antigo Testamento também. Ela é descrita em aramaico, em hebraico e no Novo Testamento em grego. E ela significa também aquele que defende, né? Aquele que diante de um juiz defende a causa do seu cliente, tem esse significado, mas ela também tem o significado de auxiliar, e o auxiliador aqui é bem interessante porque não é o professor auxiliar, né, que é menor que o professor principal, mas é no sentido de aconselhar, né, de mostrar as melhores alternativas, de mostrar quais as melhores decisões a serem tomadas. Ele também tem, né, o significado de consolar
E o consolar tem a ver com a ida de Jesus, né? Jesus está indo para o Pai, não vos deixarei órfãos. E a expressão órfãos aqui, ela não é sobre um pai que está indo e o filho fica sozinho, não é isso. A expressão no grego tem a ver com o aluno que fica sem o mestre. A palavra órfão no grego tem esse significado. Então Jesus está falando, não vou deixar vocês sem o professor, não vou deixar vocês sem o mestre, não vou deixar vocês sem o conselheiro, não vou deixar vocês sem o auxiliador, não vou deixar vocês sem o advogado. E a expressão que é mais forte no grego é aquele que leva a pessoa a avançar. Por exemplo, Jesus vai dizer, não saiam de Jerusalém, né? O discurso vai acontecer ainda aqui. Porque serão empoderados do Espírito Santo. Então o Paracaleus, ele tem essa característica de ser aquele que na hora da fragilidade, que é o que eles estão vivendo aqui, eles sejam enchidos de coragem. E são enchidos com o poder do dunamis, do Espírito Santo, que é aquilo que faz com que a pessoa avance, se levante, né? Tudo isso Jesus está dizendo que vai rogar para o Pai, para que o Pai envie. Só que é o outro Paracaleus, perceba isso aqui. É o outro Paracletos. A sua versão deve estar assim. Jesus vai dizer, porque vocês já têm um Paracletos. Eu estou com vocês. Então, Jesus e o Espírito Santo, embora a gente conheça a teologia, eles dois fazem parte da Trindade, né? Mas o papel é semelhante aqui do que a gente, quem sabe, compreenda, né? Com base no estudo que a gente tenha recebido nas EBDs da nossa história. Porque não é somente algo que vai preencher um vazio que Jesus deixou. É algo muito mais intenso, muito mais, eu diria, voltado para o encorajamento, para a ousadia que Jesus tinha para confrontar o mal, para trazer o reino de Deus. Não é simplesmente algo que você está aqui tristinho, eu vi a voz do Espírito Santo. Pode ser, mas não é só isso. É algo que realmente, se há uma evidenciação do Espírito Santo em nossa vida, e isso vai ser trazido no texto sobre o Espírito de santidade, né? O Espírito daquele que ama Jesus e obedece às suas palavras, se há realmente uma busca pelo reino de Deus, a ação do Espírito Santo, além dessas de auxiliar, de mentorear, de realmente confortar o coração, é também de nos encher de encorajamento, de ousadia, como o Arthur leu, na pregação do Evangelho. Jesus está falando, vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão realizar obras maiores do que a minha, porque eu estou indo para o Pai e vou pedir para o Pai, se vocês obedecerem às minhas palavras, porque os que me amam obedecem às minhas palavras, que Deus envie outro Paracaleus. Não é isso que ele vai dizer aqui? Que ele diz, para que esse esteja para sempre com vocês. Para sempre por quê? Porque Jesus está indo. Embora ele diga que vai estar com eles, né? Ele vai dizer isso aqui no texto, a promessa do Paracaleus, desse mestre empoderador, auxiliador, que conforta o coração, vai estar para sempre na presença desses homens. E quem conhece a história de Atos, sabe do que isso representa, né? Sabe que tipo de coisa vai ser realmente presente na vida daquela igreja de maneira extremamente intensa. A ponto até da gente ter dificuldade de coisas que vão acontecer, como por exemplo, Filipe estar num lugar e aparecer em outro. Contar isso às vezes parece até mitologia grega. A gente tem até dificuldade. Não é bem isso que o texto diz, não. Vamos estudar com calma. Não, é isso que o texto diz mesmo. O que aconteceu com a igreja no início foi algo realmente marcante, porque era inexplicável, porque era extremamente grandioso, porque era realmente intenso. Porque Jesus estava agindo na vida da igreja, trazendo esclarecimento, mas empoderando o homem para que o evangelho fosse pregado e saísse dos limites de Jerusalém para o mundo. Fiquei até sem ar agora. Percebe isso? O Espírito Santo que habita em você, se você é o que crê, se você é o que guarda os ensinamentos de Jesus, é o Espírito Santo de encorajamento. É o Espírito Santo que te enche de ousadia, que te levanta, que faz com que você avance. O Espírito Santo que habita em você é aquele que consola, é aquele que conforta, é aquele que orienta, é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis
impossíveis, não é? Mas é aquele que nos enche de coragem e ousadia. O Espírito Santo não é uma coisa para ser buscado em quatro paredes. Ó, Espírito Santo, fale ao meu coração. Não é esse tipo de coisa. O Espírito Santo, ele se torna presente quando a gente busca fazer a vontade de Deus, porque é para isso que ele veio. Para que a gente conclua a missão, para que a gente continue avançando, para que a igreja continue seguindo. Entende isso? É realmente algo marcante na história da igreja. A gente, como batista, né, eu digo isso algumas vezes, a gente tem um pouco de ressalva, né, por causa do movimento neopentecostal e das loucuras que a gente vê por aí em nome de Deus, não é? Mas a gente não pode ter, quem sabe, um posicionamento defensivo quanto ao ensinamento de Jesus sobre o que é o papel da igreja, sobre o que é o papel dos apóstolos, sobre o que é o nosso papel na sociedade em que nós estamos vivendo. Precisamos ser uma igreja que faz a vontade de Deus, amém? Amém. Precisamos ser uma igreja que glorifica o nome de Jesus, amém? Amém. Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, do Paracaleus, para que nós sejamos enchidos de coragem e ousadia para a pregação do Evangelho, amém? Amém. Que é isso que está dizendo aqui. Tudo que pedides em meu nome, eu concederei. E se me amais e guardais meus mandamentos, eu intercederei a meu Pai, e ele vos dará outro Paracaleu, para que esteja para sempre convosco. E quem é esse Paracaleu? Eu já falei algumas coisas, né? Primeira premissa sobre o que ele é. 17. O Espírito da verdade. Eu vou ler o versículo todo, né? O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o tem visto, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está convosco. O Espírito Santo é tudo isso que eu falei, não vou repetir tudo de novo aqui, mas ele é também o Espírito da verdade. E o que significa? Jesus disse que ele é a verdade. E o Espírito Santo testifica acerca de Jesus. Por isso ele é o Espírito da verdade. Por isso ele é o Espírito de Cristo. Por isso ele é o Espírito de Deus. Porque o trabalho do Espírito Santo é testemunhar acerca da pessoa do Filho. Quer saber qual é o papel do Espírito Santo na sua vida? É tudo isso aqui, encher você de coragem, levar a igreja a produzir as obras de Cristo em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo também é aquele que testifica acerca de Cristo. O Espírito da verdade. Não é verdade em oposição à mentira, apenas numa questão conceitual, ou como algo antagônico, né? Verdade e mentira, bem e mal, não é isso. O Espírito Santo, ele está realmente para nós como aquele que nos impulsiona a testemunhar sobre a pessoa de Jesus, porque Jesus é a própria verdade. Então o Espírito Santo não é o Espírito que fala a verdade, embora ele faça. O Espírito Santo não é o Espírito que vai trazer verdades, embora ele o faça. O Espírito Santo é aquele que testifica sobre a verdade. E a verdade é o próprio Cristo, porque ele o disse. Eu sou a verdade. Então o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Falar em línguas? Profetizar? Ou fazer sinais? O principal motivo do Espírito Santo estar na vida do cristão é testemunhar acerca da verdade, acerca da pessoa de Jesus. O que não for isso, não é a obra do Espírito Santo. O que não testifica acerca da verdade, acerca do Cristo, acerca do Filho de Deus morto e ressuscitado, não é obra do Espírito Santo, é obra da carnalidade do homem, é obra do capeta, é obra desses homens que falam em nome de Deus, mas só estão interessados em encher o bolso do dinheiro, mas não tem nada a ver com o reino de Deus. E a gente precisa de uma vez por todas entender isso. É sobre Jesus, glorifica o nome de Jesus, testemunha a verdade, glorifica o nome de Deus, é sobre o reino de Deus. Se não é, faça o que Paulo disse, que seja anátema, ainda que venha um anjo dos céus, vai dizer Paulo, um anjo aqui, ó, tchum, eu caio desmaiado, o anjo esquece o que ele falou, eu sou um anjo, olhem para mim, minhas asas, minha auréola, e eu vou dizer uma coisa totalmente diferente aqui. Olha, Paulo vai dizer, que seja maldito, não acreditem, porque a verdade sobre Jesus é aquilo que o glorifica, porque ele é a própria verdade em essência. Por isso, toda vez que a gente
se encontrar, né, com os pseudos milagres, os pseudos curandeiros, os pseudos pastores e líderes, os pseudos que falam em nome de Jesus, essas perguntas precisam ser feitas. Glorifica a Deus, testemunha a verdade, é em nome de Jesus, representa a pessoa de Cristo, senão que seja anátema. Anátema. Jesus vai dizer que é o Espírito da verdade. E sabe de uma coisa? O mundo não o conhece e nem pode conhecê-lo. Sabe por quê? Porque o mundo só vê carnalidade, o mundo só vê o erro, o mundo só vê o pecado, o mundo só reconhece o materialismo, o mundo não tem olhos espirituais para compreender a ação do Espírito Santo, porque só quem tem o Espírito Santo pode compreendê-lo. Sabia disso? Isso não foi o que eu inventei não, hein? Eu não tenho essa capacidade não. Isso é parte do ensinamento de Jesus, porque vocês o conhecem. É isso que ele diz aí. O mundo não pode receber, porque não tem visto, nem conhece, mas vós o conheceis. Você só pode provar do Espírito Santo se você tiver o Espírito Santo. Você só pode ter o Espírito Santo se crer. Se você crê em Jesus, reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, cai de joelhos dizendo, me aceita, Senhor, eu preciso de você. Jesus enviará o Espírito Santo para aquele que crê, fará obras maiores, porque vai fazer em nome de Jesus. E o que vai acontecer é que esse Espírito testemunha da verdade, testemunha de Cristo, mas só pode conhecê-lo aquele que pertencem a Ele. O mundo não sabe o que é isso. Pode até falar que sabe, mas nunca provou. Jesus vai dizer isso para Nicodemos. Eu vou trazer isso. Permitam, né? É João também, então está valendo, né? João vai dizer que Nicodemos disse que estava vendo os sinais, não é isso? Tenho visto, né, os milagres, não é isso? Tenho visto o que você tem realizado e ninguém pode realizar isso se não vier de Deus. O que Jesus vai dizer? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você não nasceu de novo, eu estou falando aqui para todo mundo, para mim e para você, se não houve um novo nascimento, se não houve arrependimento genuíno, se não houve o cair diante de Cristo pedindo realmente perdão pelos pecados, se não houve o reconhecimento do senhorio de Jesus, não há compreensão do que é o reino de Deus. Ah, José, mas como é que eu sei isso? Mas Jesus diz aqui, aquele que crê e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Não é uma condição, que isso fique bem claro. Não é uma condição, eu preciso obedecer então. Não, o que ama obedece. É um sintoma, é uma característica do que ama. O que ama Jesus guarda as palavras e obedece. E é esse que tem o Espírito Santo. O que não ama Jesus, não guarda as palavras e nem obedece, não é o alvo no sentido de manifestar os frutos do Espírito. Não é isso que ele diz aqui? O Espírito da verdade, versículo 17, a quem o mundo não pôde receber, porque não o tem visto, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está convosco. Você pode fazer uma pergunta aqui, como é que eles conhecem, eles não receberam o Espírito Santo ainda? Isso vai acontecer depois. Não, peraí. Jesus diz para eles irem, né, na missão dos 70, e eles fazem curas e sinais. Eles provaram o Espírito Santo sim. Eles, através do Paracaleus, que é Jesus, eles conheciam a ação do Espírito Santo sim. O que vai acontecer é que eles vão receber de maneira definitiva, não é? Ele estará convosco para sempre. Não vai ser mais transitório como era no Antigo Testamento, em que o Espírito Santo usava o profeta e depois retornava para o Pai, ungia o rei e depois retornava para o Pai. Seria algo final, para sempre. Ele vai dizer mais. Ele diz, versículo 18, não vos deixarei órfãos, mas um pouco depois virei a vós. E o mundo não me verás, mas vós me vereis.
porque eu vivo e também vós vivereis. Esse eu virei a vós é motivo de muita discussão, porque a discussão é se sobre Jesus está falando da parúzia, né, da sua segunda vinda, né, sobre a vinda de Jesus como juiz para julgar as nações, né, ou se é sobre a ressurreição de Jesus. E se você olhar o contexto da despedida, ele vai morrer, ele sabe que eles vão ficar fragilizados. Então a ideia de Jesus é, eu vou voltar. Ele está falando da sua ida e ele está dizendo, vocês precisam, né, depois de tudo isso, o paracaleus, as obras, eu vou estar com vocês, eu vou voltar para vocês, eu virei e estarei com vocês novamente. Porque da mesma maneira em que eu vivo, e o vivo tem a ver com a ressurreição, vocês também viverão. E ele está falando da vida em abundância aqui que o Espírito Santo realmente traz. Aí ele vai dizer assim, naquele dia, é o dia da ressurreição, quando ele ressurgir, né? Versículo 20. Compreendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Caramba, velho. Peraí, vamos devagar, né? Ele vai fazer um apelo, que se vocês não conseguem crer que eu estou no Pai, o Pai está em mim, olhem para as obras, né? Depois dele dizer tudo isso aqui, ele fala, eu vou voltar, eu estarei com vocês novamente. Ele está falando da morte. A gente sabe, eles não sabem, né? E naquele dia, vocês vão compreender que eu estou no Pai, por causa da ressurreição. Eles vão ter realmente a compreensão, né, de que Jesus não é meramente um Messias humano, filho de Davi, que é algo muito maior, como João está descrevendo a divindade do próprio Cristo. E ele diz mais aqui, que eu vou conduzir mais para a gente compreender o que Jesus está dizendo. E que eu estou no Pai, e vós está em mim, e eu estou em vós. Jesus está no Pai, os discípulos de Jesus estão em Jesus, e Jesus está nos discípulos. Ferrou, né? Vamos avançar então, que Jesus vai esclarecer isso para a gente aqui, né? 21. De novo, né? O que tem meus mandamentos e os guarda. Tinha uma música assim, né? Ian, Beto, vocês lembram disso aí, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Essa é uma boa para a gente tocar aqui, hein? Se eu ia pegando o teclado, a gente toca. Conduzir aqui, ó. O Beto no baixo, André no vocal. Não, mas é brincadeira. Não, vai ficar ruim, né? Vai dar errado. O Chico, então. O Chico lembra também. Pois então, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que, gente? É o que me ama. Percebam que não é uma condição. Se você se esforçar para guardar os mandamentos, que mandamentos são esses também, né? Boa pergunta, que mandamento é esse que Jesus está falando? Quais são os mandamentos de Jesus? Não façam isso, não façam aquilo, não façam... Pô, lê o Evangelho. Você vai ver quais são os mandamentos de Jesus, né? É sobre fazer a vontade de Deus, é sobre as boas novas de salvação, é sobre o reino de Deus ser estabelecido, é sobre o perdão dos pecados, é sobre o arrependimento, é sobre tudo que envolve o Evangelho. É sobre amar-vos uns aos outros, é sobre dar a vida pelo outro, porque qual é o amigo que dá a vida pelo outro, senão o que o ama? Os ensinamentos de Jesus não pode ser descrito em um livro sobre os 10 ensinamentos. Não, você precisa realmente entender o propósito do ministério de Cristo. É sobre isso, né? É sobre viver uma vida sobre essas coisas, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele vai dizer, e o que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus vai dizer assim, ó, eu vou estar com vocês de novo. Não é isso? Perceba que o fluxo, ele fala do Espírito Santo, ele vai falar da verdade que o Espírito Santo vai testificar, né? Porque ele é o Espírito da verdade. Que verdade? Calma aí, eu estou indo, mas naquele dia vocês vão saber que eu estou no Pai e vocês estão em mim e eu estou em vós. Aí depois ele retorna, porque o que domina o tema aqui é aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E aí ele retorna, o que tem meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Então todo aquele que ama Jesus, guarda os seus mandamentos e o Pai o ama. Está entendendo isso, né? Por isso que Jesus está nele e eles estão em Cristo, né? E ele diz mais, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele está falando das suas aparições pós-morte, que ele se manifestaria vivo novamente. Tomé, né?
não acredito. E Jesus põe aqui as mãos, né? Passagem lindíssima que ainda vamos estudar. É quando Tomé cai de joelhos, né? E diz, vou gastar meu grego aqui um pouquinho, Theosmó kai kuriosmó, né? Senhor meu e Deus meu, vão ser as palavras de Tomé diante do Jesus ressurreto, né? Além disso, das manifestações, né, pós-morte, a expressão no grego tem a ver com algo que vai continuar acontecendo. O que significa? Significa que aquele que ama Jesus guarda os mandamentos de Jesus. Aquele que ama Jesus é amado por Deus. Aquele que ama Jesus, Jesus se revela a ele. Mas como assim se revela? Mas eu já sei quem é Jesus. Você não gostaria de saber mais? De conhecer mais? De se relacionar mais? De ouvir mais? De ser tocado mais? É isso. É um clássico, né? Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais conhecemos dele. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais ele se revela para nós. Aquele que ama Jesus, guarda os seus mandamentos, é amado pelo Pai e ele se revela. Você quer a revelação hoje que eu tenho para você? Eu vou dizer a revelação que eu tenho para você. Aquele que ama e guarda os mandamentos de Cristo será amado por Deus e Jesus se revelará a ele. Essa expressão é tão legal que tem a ver com a revelação de Deus no Antigo Testamento. Eu falei disso semana passada aqui. Moisés, mostra-me a tua face, né? Ele queria ver Deus. E Deus mostra apenas as costas a Moisés. Porque ninguém poderia contemplar Deus face a face, né? Elias, né? Quando está sendo perseguido por Jezabel, mostra-me a tua face. E aí Deus faz passar a tempestade, o fogo, e é na calmaria que Deus se revela. Jesus está dizendo aqui que ele está no Pai, o Pai está nele. Nós vimos semana passada como pode pedir, mostra-nos o Pai. Ainda, você não percebeu ainda, né? E agora Jesus diz que aquele que ama e guarda os mandamentos será amado por Deus, e Deus e Cristo se revelará. Descortinará o véu da face, deixará você contemplá-lo. Texto que eu sempre cito também nessas empolgações teológicas do próprio João, 1 João, né? Capítulo 1, Jesus vai dizer, aquele que era o verbo da vida, que se manifestou a nós, que eu vi com meus próprios olhos, ouvi com meus próprios ouvidos, e ele conclui dizendo, e toquei com minhas próprias mãos de maneira curiosa. É como se João estivesse ali tocando Jesus, porque era algo que ele jamais havia visto, contemplado. Jesus está dizendo que se revelará, que se deixará ser conhecido, porque aquele que ama a Cristo e guarda os seus mandamentos está em um relacionamento com Deus da mesma maneira que o Filho, que o Espírito Santo sempre esteve em relacionamento com o Pai. O convite de Deus, o convite de Jesus para nós é para que nós façamos parte de um relacionamento que já existe desde toda a eternidade. Cara, isso é top, velho. Tu não vai encontrar isso aqui em nenhum livro de culinária, nem zen budista, nem... Todo mundo quer ter a experiência do místico, né? E vai, sobe na montanha, e vai, faz o caminho de não sei aonde na Espanha, e vai... Jesus está dizendo, é só crer, guardar os meus mandamentos, e eu me revelo, e você tem a experiência da eternidade, e você faz parte de um relacionamento que existe desde toda a eternidade, e você é preenchido por Deus. Isso eu vou dizer mais, porque ele vai dizer aqui ainda. Calma aí, antes que eu me empolgue, e esse sermão vai terminar meia-noite. Eu sei que você vai querer ficar até meia-noite, porque isso aqui é muito bom, cara, isso aqui é muito bom. Fala pra mim, isso aqui é muito top. Aí Judas, né, não os Iscariotes, João vai dizer, tem uma dúvida. Ele vai dizer assim, por que se manifestará a nós e não ao mundo? Por que ele pergunta isso? Porque Jesus está dizendo, o mundo não poderá ver, né? O mundo não pode ver. Eu vou voltar, vocês me verão, eu vou me revelar. Só que a compreensão que Judas tem de Messias é aquela que a gente já sabe.
é o Messias que lideraria Israel contra os inimigos, né? E libertaria Israel da opressão romana e tudo mais, esse tipo de coisa. E o mundo conheceria, e o mundo se prostraria diante da Israel liderado pelo Messias. É isso que ele sabe, né? É a teologia messiânica do século I. E Jesus também dá mais respostas aqui, por favor, né? Responde sem responder, né? Jesus respondeu e disse, de novo, gente, percebe isso aqui? Olha, é a terceira vez que Jesus retoma um assunto. O que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Versículo 23. E aqui é top. E viremos a ele, faremos morada nele. Primeiro ele fala que quem está nele está no Pai e ele está presente também na vida desse. Depois ele vai dizer que aquele que o ama e guarda seus mandamentos será amado por Deus. Por isso que é progressivo, né? O que ele quer dizer. Ele vai realmente trabalhando aqui para tornar-se claro. E ele diz, eu me revelarei, né? E agora ele vai dizer que aquele que ama e guarda meus mandamentos, ele e o Pai fará morada. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho a menor ideia. Como é que eu vou dizer isso aqui? Você fala, Deus mora em você. Até faz sentido. Mas a questão aqui é que se o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, nós estaremos nisso. E Ele estará em nós. Eu acho, desconfio, pensando aqui com meus botões, que tem tudo a ver com a linguagem de João também em Apocalipse, quando ele disse que não viu o templo. Porque Deus e o Cordeiro eram o templo. Porque o Deus que se manifestava através do templo, se manifesta agora através de nós. Se torna presente através de nós. Porque nós estamos no Filho, o Filho está no Pai, e o Pai e o Filho agora habitam em nós. Tu já pensou nisso, cara? É muito fácil falar assim, eu sou templo do Espírito Santo, né? Não pode botar brinquinho, porque você é templo do Espírito Santo. A gente fica trabalhando com essas coisas bem infantis, eu diria, e esquece a questão mesmo densa da coisa. Deus habita em você, meu amigo. Tu sabe o que isso significa? Coisa pra caramba, cara. Porque ele habitava no templo. E o templo se enchia da glória de Deus, não é isso? E as pessoas realmente ali presenciavam o poder de Deus manifestado naquele lugar. O encontro da eternidade com a temporalidade. Isso agora acontece na vida da gente. Você não é somente aquele que recebeu o Espírito Santo para ficar cuidando de você quando você está triste, mas você manifesta a pessoa de Deus na sua vida através do Espírito Santo, através do Paracaleus. Deus habita na gente, se manifesta na gente, usa a gente. Isso é poderoso, não é tímido. Isso não é covarde. Isso não é nenhum outro tipo de coisa, isso é poderoso. E trago de novo a vocês a imagem que era a igreja em Atos. A igreja que manifestava o poder de Deus. Era tão denso, na ausência de uma outra palavra, que as pessoas tinham medo do que estava acontecendo ali. Mas ao mesmo tempo, o texto vai dizer que Deus trazia as pessoas e cada vez mais a igreja era acrescida, crescia, as pessoas se convertiam. Era uma mistura de espanto com maravilhoso. Espanto é ótimo, né? Porque não é medo, espanto é outra coisa, né? O Espírito Santo é algo que traz a presença de Deus, a habitação de Deus e do Filho na nossa vida. Cheios de Deus. O nome desse sermão poderia ser cheios de Deus, não é? Só que pode parecer meio redundante. Mas a ideia é justamente essa, não tem mais templo. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos o lugar onde Deus se manifesta. Nós somos o lugar onde o poder de Deus se manifesta. Nós somos o lugar onde a salvação de Deus para os homens é manifestada através da nossa vida transformada e através do testemunho que o Espírito Santo dá por nós ou através de nós. Amém? Amém. Então a gente precisa orar pelas pessoas, óbvio. A gente precisa testemunhar, abrir a boca. Não tenha medo. Não tenha medo. Obras maiores serão feitas. Porque o Espírito Santo é aquele que irá
trabalhar. Ele vai fazer morada, né? E aí no 24, Jesus aqui é negativo agora, né? Porque ele vai dizer, mas quem não me ama... Olha o que Jesus falou para os discípulos. Caramba, você ser bem marcado aqui, né? Há uma intenção em Jesus e há uma preocupação em Jesus quanto a amá-lo e guardar os seus mandamentos. Não é isso? Mas quem não me ama, não guarda a minha palavra. E esta palavra que vós escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. As palavras que Jesus está dizendo, ensinando aos apóstolos aqui, não é dele, é de Deus, para eles. E só quem pode realmente ter acesso à profundidade desses ensinamentos são aqueles que possuem o Paracaleus, o Espírito da Verdade. E somente aqueles que amam a Jesus e guardam os seus mandamentos podem experimentar do Espírito de Deus. Eu falei para você que existem muitos tipos de conhecimento, né? Você pode conhecer o Evangelho do início ao fim. Você pode conhecer o Evangelho através dos livros, através da erudição, através do vídeo, através da literatura, através das palestras, através do que você quiser. Você pode ter um conhecimento técnico, teológico, literal sobre Deus. Mas você só vai conhecer Deus quando você experimentá-lo. Esse é o conhecimento sobre Deus. Porque Deus deseja ser conhecido por nós. Se você nunca orou assim, eu convido você a fazer isso no seu momento. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero receber o Espírito Santo da verdade. Eu quero manifestar o reino de Deus na minha vida. Eu quero te conhecer. Amém?